22, capítulo 22, versículo 22. Vai lá, Lucas 22, e o versículo é 22. Capítulo 22, versículo 22. Amém? Em nome de Jesus. E Deus, Ele vai abençoar. Em nome de Jesus. Posso começar? Pode. Em nome de Jesus. Diz assim, no versículo 22. Preste bem atenção na palavra. Diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Amém? O que nos dá a entender nessa palavra é que Jesus, ele veio para dar a vida por nós. Amém? Jesus, ele veio para dar a vida por nós. Quando ele estava ali no Getsemane, ali no jardim, ele estava se preparando para se entregar. Jesus, ele não era fugitivo, diga glória a Deus. Mas Jesus, ele tinha um tempo determinado para entregar a sua vida. Diga glória a Deus. E quando chegasse esse dia, quando chegasse essa hora, ele ia se entregar. Amém? Eu estive pensando, meditando nessa palavra, que digamos que Jesus, ele se entregasse, ele fosse lá e se entregasse, talvez o sofrimento dele fosse menos. Talvez. Amém? Talvez fosse menos o sofrimento dele. Mas só que Jesus, ele foi vítima de traição. Amém? Deu a entender que Jesus estava fugindo. Mas Jesus não estava fugindo, Jesus estava se preparando para o tempo de Deus, o momento de Deus. O que Jesus veio fazer já estava tudo escrito. Diga glória a Deus. Ele queria se entregar por livre e espontânea vontade. Mas quando Jesus, ele ficou sabendo que um dos discípulos dele ia entregar ele, ia trair ele, essa foi a dor maior. Amém? Diz assim, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinado por quê? Por Deus, irmão. Então já estava determinado. Então ele disse, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Amém? Então já estava determinado por Deus Jesus se entregar para dar a vida por todos nós. Isso já estava determinado. Mas ele diz, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ele disse, ai daquele, ai de Judas. Amém? Ele já sabia que Judas ia trair ele. Diga glória a Deus. Eu estive meditando muito nessa palavra. Jesus, ele merecia um pouco mais de respeito, de dignidade. Era verdade. Jesus, ele merecia, porque Jesus, ele operou tantos milagres, mas operou milagres extraordinários na vida daquele povo. Vai lá no capítulo 23, versículo 20. Agora é Lucas 23, 20. Preste bem atenção à palavra. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda eles, porém mais desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam.
versículo 22, diz assim: então pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez esse? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o acusar, o castigar, soltaram-ele. Então Pilatos já estava determinado em soltar Jesus. Amém? Entenda uma coisa, irmão. Se Jesus ele não tinha nada que acusasse ele para que ele recebesse essa pena de morte, também Jesus não tinha nada que acusasse ele para poder ser castigado. Amém? Mas Pilatos diz assim: porque vocês tanto insistem, então eu vou castigar ele e depois vou soltar. Amém? Pilatos estava fazendo aquilo sob pressão. Por quê? Porque ele não viu nenhuma condenação de Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 26 diz assim: mas eles incitavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Está vendo? Pilatos atendeu o pedido daqueles que clamavam a Pilatos para que crucificasse a Jesus. Versículo 25 diz assim: soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio. Agora esse homem aqui, ele tinha uma causa para que ele fosse condenado. Esse aqui era o ladrão, o malfeitor Barrabás. Soltou aquele que estava carcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus entregou a vontade deles. Ele deixou bem claro, a vontade deles, a palavra está bem clara. Entregou a vontade de quem? Dos fariseus, dos escribas, dos judeus. Amém? Dos sacerdotes, que ali incitavam que soltasse a Barrabás e crucificasse Jesus. Eu comecei a meditar nessa palavra e perguntar: Jesus, eu sei quem é Jesus. Amém? Nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Amém? O homem que deu a vida por nós. Mas quem é esse Barrabás? Aí eu comecei a me perguntar: quem é esse Barrabás? Bom, todos conhecem Barrabás como um ladrão, o malfeitor. E era exatamente isso que era Barrabás, um ladrão malfeitor. Mas o que ele estava representando, irmão, a palavra de Deus nos passa um sentido muito forte. Esse Barrabás aqui estava representando a todos nós. Amém? Esse Barrabás estava representando todos nós. Por quê, pastor? Porque é exatamente assim que nós somos, carregados de pecado. E ali estava aquele homem carregado de pecado. Amém? Então, para Jesus ser crucificado, tinha que soltar aquele. Para Jesus ele dar a vida por nós, tinha que soltar aquele que representava nós. A Bíblia não fala, mas ali o próprio Jesus estava passando um sentido. Porque o seu caminhar, a sua trajetória na face da terra, cada passo que Jesus dava na face dessa terra tinha um significado, passava um sentido para os discípulos e para todos aqueles que o acompanhavam. Toda a vida de Jesus, do nascimento
até a ressurreição. Tudo nos passou um sentido, e a palavra hoje anexada na Bíblia, a gente lê e ela nos passa um sentido. E nesse momento da crucificação de Jesus, Jesus estava ali, todo ensanguentado, porque foi castigado. E estava ali, ao lado de Jesus, aquele malfeitor, aquele homem que roubou, aquele homem que assaltou, aquele homem que matou, enfim, aquele homem estava ali carregado de quê? De pecado. Sim, Deus. Então Jesus, com a sua boca calada, ele estava ali, dizendo, passando o sentido, não dizendo, mas com o seu próprio corpo, com a sua própria presença, ele passava um sentido, dizendo assim: eis aqui o Deus que salva a todos agora. E eis aqui vocês como estão, carregados de pecados. Para que eu seja crucificado, vocês têm que ser libertos. Amém? E aquele homem, que era Barrabás, representava todos nós. Diga glória a Deus. Como Deus, ele mandou que um homem casasse com uma prostituta, e aquela prostituta que o homem casou, aquela prostituta representava o povo de Israel. Se entendeu, Senhor? E aquele homem que casou com aquela prostituta representava Deus. Deus, ele falou no final da história, em que aquela mulher, aquela prostituta retornou para o seu esposo, e o seu esposo aceitou. Enfim, qual é a reação de uma população de uma cidade, de um bairro, quando o esposo toma de volta aquela mulher que só cometeu adultério? Qual é a reação? Não é uma boa reação. Ninguém aceita. E assim foi aquele povo, mas Deus, ele falou: esse homem sou eu, e essa prostituta são vocês, porque vocês sempre andaram assim na prostituição, e eu sempre perdoei. Quem está entendendo? Então Jesus ali estava representando o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus que veio para nos salvar, e aquele homem carregado de pecado estava representando a nós. Barrabás estava representando a nós. Diga glória a Deus. Então, irmão, se ele não fosse solto, nós não seríamos libertos. Quem está entendendo? Por que, pastor? Porque ele estava representando a nós. Diga glória a Deus. Só que a palavra também nos passa outro sentido. Diga glória a Deus. O sentido do quê? Da injustiça. As pessoas poderiam ser, ou Jesus poderia ser mais reconhecido por aquele povo. Aquele povo teria que representar ali naquele momento mais uma gratidão a Jesus. Mas, irmão, quando Jesus ele chegou, olha, quando a pessoa ela quer acusar, quando Jesus ele se manifestou no meio daquele povo, que ele era o Messias, o povo não quis aceitar. Quem? Os judeus, os escribas, os fariseus. Por quê? Porque olharam a aparência de Jesus e disse: esse homem tem que mostrar um sinal, para que nós viemos crer que realmente ele é o Messias, o Filho de Deus. Amém?
E Jesus ele mostrou esse sinal. E o sinal que Jesus mostrou foi os milagres. Diga, glória a Deus. E quando Jesus começou a operar muitos milagres, então certamente fica na nossa mente agora, esses homens não têm mais o que acusar Jesus, sabe por quê? Porque Jesus está mostrando aí o sinal, os milagres. Esses são os sinais. Mas irmão, quando a pessoa ela quer acusar, você pode mostrar toda a sua justificativa, mas ele quer te acusar. Amém? Mas ele quer te acusar. Então eles olharam mais uma vez para Jesus e disseram: não, esse homem aí cura em nome de Beelzebul, que é o chefe dos demônios. Então aqueles homens vieram para acusar mesmo. Não tinha justificativa, sinal que Jesus mostrasse para eles, que eles não parassem de acusar Jesus. Amém? É como aquela pessoa, irmão, que ela é rejeitada da sociedade porque está com o cabelo grande. Aí ele vai no salão, corta o cabelo. Aí quando ele volta, aí ele continua sendo recusado, porque diz que a roupa dele são velhas. Aí ele vai na loja, compra roupas novas e se apresenta. Aí ele continua sendo rejeitado, porque diz que ele não sabe falar. E ele vai, estuda e aprende a falar corretamente, mas sempre tem alguma coisa para as pessoas acusarem ele. Amém? Por quê? Porque o acusador, ele nunca para de acusar. Diga glória a Deus. Então o que estava faltando naquele momento era Jesus ser reconhecido por aquele povo que Jesus deu a vida por eles. Jesus ele veio para isso, mas Jesus não queria ser entregado. Jesus ele não queria ser traído. A maior dor que Jesus sentiu foi da traição. Agora, quem traiu Jesus não foi só, é porque quem aparece mais aqui é o Judas Iscariotes. Mas quem traiu Jesus não foi só Judas Iscariotes, não. No meio daquela multidão tinha muitas pessoas, milhares de pessoas, que Jesus curou, que Jesus libertou, gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Sim, Jesus ele veio para isso, mas Jesus ele não queria sentir essa dor da traição. Amém? Que foi a maior dor que ele sentiu. Foi a maior surra que Jesus levou, foi a traição, irmão. Preste bem atenção aqui, a gente voltando no capítulo 22. No versículo 22, capítulo 22, voltando de novo para que você possa entender. Voltando de novo aqui, olha o que ele diz aqui, ó. No 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Aqui é Jesus falando. Ele disse: eu sei para que eu vim, em outras palavras. Eu sei para que eu vim, agora só que vai ter um que vai pagar um preço muito alto porque vai me trair. Amém? O preço da traição. Amém? Paulo falou sobre isso. Depois Paulo passou por essa injustiça, sabia? Vou te mostrar daqui a pouco. Paulo também passou por essa injustiça. E quem somos nós para não passar por essa injustiça? E nós temos passado. E todos os ministros que estão no altar. Aí ele diz aqui, no versículo 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Esse determinado é determinado por quem? Por Deus. Então Deus já tinha determinado que Jesus ia dar a vida por quê? Por nós. Mas sai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Em outras palavras, ai de Judas Iscariotes, que foi o traidor. Existem milhares de
Judas Iscariote no dia de hoje, irmão. Vai lá agora em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, depois de Romanos você encontra 1 Coríntios, mas você vai no capítulo 4. Os pregadores aqui, a minha entendido, os pregadores responsáveis a Deus são os despenseiros, amém? Os pregadores, os pastores, o sacerdote, o ministro do altar. Nós somos designados por Deus a sermos dispenseiros, amém? Preste bem atenção na palavra, para que você possa entender. Assim, pois, importa, que é Paulo falando, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Ministro de Cristo, aquele que ministra a palavra. Então a palavra que eu estava querendo, que eu estava procurando no momento para falar ali a respeito de Jesus, é que Jesus poderia ser mais considerado por aquele povo. É a verdade. Faltou um pouco de consideração, faltou mais consideração, ou faltou consideração daquele povo por Jesus. É a verdade. E Paulo também observou isso, que faltava consideração para ele. Por quê? Porque ele era ministro, ele estava ministrando o Evangelho de Cristo, e ele viu que estava faltando consideração daquele povo, porque além de ser ministro, ele era despenseiro, ele dos mistérios de Deus. Quais eram os mistérios? Milagres, irmãos, as bênçãos que a pessoa recebe. Para a pessoa receber uma bênção, nós pagamos um preço, amém? E às vezes o preço é alto, porque nós temos que parar de beber a água, nós temos que parar de comer o nosso alimento que é necessário para o nosso corpo, para manter o nosso físico, e nós temos que renunciar a esses alimentos para fazer um jejum, para a pessoa receber a bênção. A pessoa nos apresenta uma causa dela, digamos assim, um casamento destruído, e a gente pega aquela causa da pessoa e começa a orar nas madrugadas, começa a apresentar a Deus, começa a levar nos montes, começa a abrir jejum por aquela causa. A pessoa, ela recebe a causa dela, e depois que ela recebe a causa dela, ela nos desconsidera, não tem uma consideração pelaquele ministro, pelaquela ministra, não tem uma consideração pelaquele dispenseiro, por aquela dispenseira que tem entregado os mistérios de Deus para ela. Ela acha que ela diz assim: não foi pelo meu esforço, foi pela minha fé. Mas ela já tinha usado o esforço dela, ela já tinha usado a fé dela, e ela viu que não era o suficiente para poder ela tomar posse daquela bênção, porque ela não estava disposto a orar, a dar vida como nós estamos dispostos. Diga glória a Deus. Porque Deus, ele diz na palavra dele que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Diga glória a Deus. Amém, Deus. Então Paulo observou isso, que faltava mais uma consideração, assim como faltou para Jesus,
Faltava também uma consideração para os ministros, assim pois importa que os homens, esses homens que ele fala, é generalizando todo o povo, diga glória a Deus. Assim pois importa que os homens nos considerem, Ele colocou aqui no plural porque ele estava se referindo a todos os ministros, a ele que era Paulo, Apolo, a Pedro, a Isaías, ao profeta Isaías, ao profeta Malaquias, ao profeta Jeremias, enfim, a todos os despenseiros, a todos os ministros. Ele diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Diga glória a Deus. E falta essa consideração. Paulo observou que faltava essa consideração, irmão. E no dia de hoje nós também temos observado que falta essa consideração, porque os pastores que Deus envia e coloca em cima do altar para ministrar essa mesma palavra e dispensar os mistérios, esses mesmos mistérios que são os milagres, as bênçãos que a pessoa recebe, está faltando mais consideração. Amém? Falta mais consideração, porque depois diz assim: nós estamos enjoados desse pastor, vamos fazer de tudo para poder transferir esse pastor para vir outro pastor. Quer dizer, falta consideração. Amém? Está faltando consideração. Aí depois a pessoa vai para a praça e chega lá na praça numa rodinha de cerveja e começa a falar mal de nós. Uma pessoa que recebe a bênção aqui na igreja, que chega e a gente encontra aqui numa situação de dar pena, de dar dó, e nós abraçamos essa causa e a pessoa fica liberta. Depois da pessoa liberta, a gente vê que falta um pouco de consideração. Sabe por quê? Porque começa a olhar para o pastor e para a missionária com uma indiferença. Você entendeu? Eu não gosto dele por isso, por aquilo, sempre arruma um álibi, uma acusação. Por quê? Porque está faltando consideração. Não considera. Amém? Não considera. Não reconhece o que nós temos feito. Nós pagamos um preço. Nós apresentamos o nome da pessoa no monte, não uma vez só, várias vezes. E a pessoa agora está liberta, totalmente liberta. Só que depois, agora que está liberta, anda com o seu alforje cheio de pedra. Para quê, pastor? Para nos atirar. Amém? Anda com o seu alforje agora cheio de pedra. Por quê, pastor? Porque falta consideração. São pessoas que não consideram. Mas nós temos que passar por isso, sabe por quê? Paulo lhe reconheceu. Porque Jesus passou, Jesus que é maior do que nós, Jesus que é maior do que eu, Jesus que é maior do que Paulo, Jesus que é maior do que Apolo, do que o profeta Elias, do que o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, faltou consideração com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chegou naquela cidade em que havia aquele rio, que estava com as águas amargas. Ele fez um milagre ali, que as águas ali se tornaram o quê? Doces, normal. Então, no mínimo, as pessoas tinham que ficar agradecidas, não é verdade? No mínimo, as pessoas, a população daquela cidade deveria dizer assim: ô profeta, obrigado. No mínimo, tinha que ter uma consideração. Não. Foram aqueles homens pequenos que também moravam naquela cidade. Eles foram correndo atrás do profeta Eliseu. No mínimo, eles tinham que dizer assim: ô profeta, nós agradecemos também, porque nós moramos nessa cidade.
Nós viemos correndo atrás de você para agradecer, porque nós moramos aqui. E nós também estávamos impedidos de beber aquela água porque não dava. E nem molhar a nossa plantação porque não dava. E nem dar para o nosso gado porque não dava. Estava estragada, contaminada aquelas águas. Então nós agradecemos em nome de toda a cidade. Mas não, aqueles homens foram atrás para desconsiderar, para perturbar. Amém? Ao profeta Eliseu faltou um pouco de quê? De consideração. Diga glória a Deus. Faltou um pouco de consideração. Jesus, como eu estava falando, é maior do que nós, maior do que o profeta Isaías, do que o profeta Malaquias, do que o profeta Jeremias. Diga glória a Deus. Jesus é maior do que todos nós, mas Jesus, ele passou por isso, por essa falta de consideração. Quem somos nós então? Quem somos nós? Se o próprio Jesus, que era o próprio Deus aqui na terra, ele passou por essa falta de consideração, imagine nós. Amém? Imagine, irmão. Você está vendo? Porque tem pessoas que sofrem nesse mundo. Porque Deus, ele envia uma pessoa para dar vida, e eles querem matar essa pessoa. Mas, calma aí. Mas eles não querem matar antes, eles querem matar depois, entendeu? Eles não queriam crucificar Jesus antes, não. Eles queriam crucificar Jesus depois. Depois de quê? Depois de Jesus ter operado milagres na vida deles. Diga glória a Deus. Amém? Então, quando Paulo falou que faltava um pouco de consideração, porque a Paulo ali já tinha feito a vez dele também. Sabe por quê? Porque quando Paulo chegou ali naquela cidade de Corinto, quantas pessoas sofrendo? Quantas pessoas padecendo? Quantas pessoas ali, ele estava ali na igreja, ele começava a orar, ele começava a louvar, e quantas pessoas choravam? Chorava de tristeza. A oração falava o sofrimento, a letra da música falava a vida da pessoa como estava. E elas começavam a chorar. Assim que Paulo chegou naquela cidade, naquela igreja, o povo se lamentando, o povo chorando, certamente uns doentes, outros desempregados, outros desenganados, outros paralíticos, outros cegos, outros com casamento destruído. Quem está entendendo? E ali Paulo começava a ministrar, começava a orar, começava a buscar a Deus, abraçava a causa daquele povo, e aquele povo começou a ter as suas vidas transformadas. Diga glória a Deus. Aí depois que o povo estava com a vida toda transformada, você entendeu, senhor? O templo edificado, disse: agora vamos mandar esse Paulo embora. Vamos mandar esse Paulo embora, esse Paulo tem que sair daqui. Então faltou o quê? Consideração. Mas não era só com Paulo, não, era com todos que passavam por ali. Porque depois de Paulo vem outros. Entendendo?